Poucos desenhos marcaram os anos 80 tanto quanto Thundercats. Aquele icônico grito Thundercats, ho! O desenho conquistou uma legião de fãs, não é não? Mas você sabia que o protagonista era, na verdade, uma criança no corpo de um adulto? Ou que os próprios Thundercats podem ter origem em lendas mitológicas? Mesmo com seus 130 episódios distribuídos em 4 temporadas, ainda assim, há alguns elementos do desenho que nem todos puderam perceber. E nesse vídeo você vai conferir esses fatos e muitos outros, que a maioria não conseguiu notar sobre um dos desenhos mais influentes dos anos 80. Thundercats! Ho! Eu adoro desse grito. Quem se lembra do desenho certamente notou que Lion, ou o protagonista, muitas vezes se comportava como uma criança, pois saiba que existe uma boa explicação para isso. A trama do desenho acompanha os Thundercats, uma raça de felinos humanoides que foge de seu planeta natal, Thundera, após ele ser destruído. Ao fazer isso, eles acabam chegando na Terceira Terra, onde enfrentam vários inimigos, incluindo o maligno Mun-Ra. Quando o Lion-O estava fugindo do seu planeta em destruição rumo à Terceira Terra, ele e todos os outros foram colocados em câmaras de suspensão. Foi uma viagem longa, que durou cerca de 12 anos. A ideia era que, por estarem em câmeras de suspensão, Lion-O mantivesse a mesma idade de quando fugiu do seu planeta natal, ou seja, 12 anos. Entretanto, durante a viagem, houve um erro na câmera de Lion, fazendo com que ele envelhecesse e dobrasse de tamanho enquanto dormia. Por conta disso, quando chega na Terceira Terra, ele tem a aparência de um adulto de 24 anos, mas a mente de uma criança de 12. Essa falta de maturidade de Lion fez com que ele e os Thundercats enfrentassem vários problemas que poderiam ter sido facilmente evitados, principalmente nos episódios iniciais. Apesar de não ser claro o porquê dessa escolha narrativa, podemos especular que essa foi a maneira que os criadores do desenho encontraram para que o público infantil se identificasse com o protagonista. A curva de aprendizado de Lion evolui conforme a audiência. Essa é, sem dúvida, uma excelente maneira de criar empatia. Lion e os demais fugiram de um planeta em destruição. De início, nós não sabemos o que levou o planeta deles ao colapso. Só muitos episódios depois é que descobrimos que a causa da destruição foi por culpa dos próprios Thunderianos. No desenho, o personagem Jaga é uma espécie de tutor sábio, sempre retornando como fantasma para auxiliar os demais. Mas apesar de toda a sua sabedoria, foi ele o responsável pela destruição do planeta, mesmo que indiretamente. Na história é dito que ele derrotou um grande vilão chamado de Hatila, o qual possuía uma versão maligna da Espada dos Presságios, a espada mágica dos Thundercats. Para evitar que qualquer um pudesse empunhar novamente a espada maligna, Jaga acabou arremessando-a em um vulcão. A espada explodiu e levou todo o planeta consigo. Para aquele que era o mais sábio dentre os Thunderianos, poderia muito bem ter escolhido esconder a espada em algum lugar, mas ele preferiu arremessá-la em um vulcão e condenar todo o planeta por isso. Ao escaparem da destruição de Thundera, os Thundercats chegam até o planeta conhecido como Terceira Terra, o qual, na verdade, é apenas uma versão da nossa própria Terra no futuro. Lion e sua comitiva chegaram a uma Terra pós-apocalíptica, sem cidades modernas, sem tecnologias avançadas. Como podemos ter certeza de que eles realmente estão em nosso planeta? Há alguns indícios para isso. A começar é dito que o rei Arthur, bem como a sua espada mágica, Excalibur, existiram naquele mesmo planeta, na Primeira Terra. O mago Merlin também é figura presente por ali, e o próprio Mun-Ra é uma indicação. Apesar de nunca ser dito explicitamente, é óbvio que Mun-Ra é um ser maligno, do Egito Antigo, sendo possível vê-lo morando na própria pirâmide de Gizé. Apesar de não sabermos de fato o que aconteceu na Segunda Terra, podemos supor que os eventos foram trágicos, não sobrando pedra sobre pedra. Seria esse um indício do que está por vir? O Egito não é o único a emprestar sua mitologia ao desenho, não. Em 1886, traduções de passagens do folclore japonês para o inglês citavam criaturas conhecidas como Thunder Imp ou Thundercat. Atualmente, tais criaturas possuem uma tradução mais precisa e são conhecidas como Raiju, o equivalente a Animal do Trovão.
O Raiju é descrito como um animal cercado de eletricidade, que pode assumir a forma de um lobo, gato e demais mamíferos. É importante deixarmos claro que não há indícios de que os Thundercats tenham realmente sido inspirados nos Raijus. Contudo, um personagem como o Pantro, com sua pele azul, orelhas pontudas, pode facilmente se passar por um Raiju e botar medo nos seus inimigos. Todos os Thundercats são seres felinos de outro planeta, com outras crenças, costumes. Mas mesmo assim é um pouco estranho notar que todos eles estão nus no primeiro episódio do desenho. Nesse episódio, todos estão reunidos assistindo à destruição de seu planeta natal, e é possível notar a falta de roupa. Mas claro, ainda que estejam nus, não há nada de exposto nessa cena, até porque trata-se de um desenho infantil, né? Você pode até pensar que não passa de um erro, um descuido dos criadores, mas na verdade não é bem assim não. Os Thunderianos não estão acostumados a usar roupas. Esse foi um hábito que eles adquiriram somente quando chegaram na Terceira Terra. Até onde sabemos, Thundera pode muito bem ter sido a maior colônia de nudismo do universo. Os fãs mais atentos perceberam que os poderes da Espada Justiceira foram aumentando ao longo do tempo. No começo ela tinha habilidades bem definidas, tais como aumento de tamanho, fornecer visão além do alcance, emitir um sinal para todos os Thundercats e até mesmo disparar alguns raios de energia. Porém, a partir da segunda temporada, os criadores acreditaram que era preciso conceber mais algumas habilidades a essa espada e deixar com que ela fizesse basicamente qualquer coisa que o roteiro precisasse. Da segunda temporada em diante, ela começa a projetar fogo e gelo, além de objetos sólidos como pontes e paredes, sempre que Lion precisa deles. Ela até mesmo lhe concede o poder de voar. Na história Retorno a Thundera, a Espada Justiceira consegue absorver a energia explosiva para si e evitar que o planeta seja destruído pela segunda vez. É difícil mensurar quais os limites para ela, sendo seguro supor que, caso o desenho tivesse uma nova temporada, a espada poderia retornar com várias outras novas habilidades. Algo que os fãs sempre ansiaram por ver era o encontro entre os Thundercats com os mestres do universo de He-Man. Tal encontro pode até nunca ter acontecido no desenho, mas aconteceu em 2016 no mundo das HQs. A minissérie He-Man Thundercats reúne ambos os heróis, sob a premissa de que Mun-Ra, ao tentar roubar a espada de He-Man para rivalizar com a espada Justiceira, acaba encontrando e unindo forças com o Esqueleto. Na história, Mun-Ra consegue abater He-Man temporariamente e colocar um feitiço sobre o herói para que ele enfrente Lion. E sim, a HQ dá vida ao sonho de toda criança dos anos 80, ao mostrar os dois grandes heróis da época se enfrentando em uma batalha intensa. Mas claro, não demora muito para que eles se unam e derrotem seus inimigos mais uma vez e o dia termine bem. Mas os mestres do universo não foram os únicos. Os Thundercats também já participaram de um crossover com o próprio Homem de Aço. Superman é um personagem tão famoso mundialmente que praticamente todos os outros super-heróis já tiveram em algum momento um encontro com ele. Com Lion também não foi diferente. Eles se encontraram brevemente em 2004, novamente graças a Mun-Ra. Dessa vez, o vilão tentou roubar um segundo olho de Thundera em outra dimensão, que ficava justamente em um museu em Metrópolis, a cidade do Homem de Aço. E aqui também Lion e Superman acabam se enfrentando inicialmente, mas logo percebem que estão do mesmo lado e juntam forças para derrotar o vilão. Um dos pontos fortes de Thundercats sempre foi o caráter educacional e informativo que o desenho trazia. Isso era algo pensado desde o início. A Rankin Bass, a produtora responsável pelo desenho, tinha em sua equipe o Dr. Robert Cuises, um psicólogo com mais de 3 décadas de experiência, cuja função era ler todos os roteiros, garantindo que cada um dos episódios trouxesse sempre uma lição moral positiva. Todos os 130 episódios de Thundercats receberam consultoria especializada de um profissional da psicologia. A ideia dos criadores era justamente essa: que cada episódio ensinasse aos jovens da época lições valiosas. O próprio fato de Lion ser uma criança em um corpo de adulto, tal como falamos antes, condiz com isso. É como se ele próprio também estivesse aprendendo e evoluindo lado a lado com o público. Esse é um dos vários motivos que fizeram com que Thundercats se tornasse um sucesso, amado tanto pelas crianças quanto pelos pais. Infelizmente, com o tempo, o desenho foi perdendo forças devido a uma combinação de fatores. Enquanto alguns pais apreciavam a mensagem positiva nos episódios, outros criticavam a violência
e clamavam pelo cancelamento. Porém, o principal motivo acabou sendo mesmo a falta de interesse do público e da emissora. A venda de brinquedos relacionados à série, que inicialmente foi forte, começou a declinar a partir da terceira temporada, afetando a viabilidade comercial do programa. Mesmo décadas após o seu lançamento, Thundercats continua a ser lembrado com carinho pelos seus fãs. Pelos seus ensinamentos, pela nostalgia ou pela trilha sonora, o desenho deixou uma marca na cultura pop. Com tantas obras dos anos 80 retornando, como Transformers e Tartarugas Ninjas, quem sabe um dia veremos um retorno digno desse clássico, né não? Eu fico por aqui e... Thundercats! Ho!